E aí, tudo bem? Eu já contei várias vezes aqui no canal que uma das formas mais eficientes, profundas e transformadoras de ensinar a verdade, o caminho espiritual, a revolução de si, é através de analogias, de contos, ou de músicas, ou de símbolos. E os mestres de todas as tradições sempre dominaram isso muito bem. Agora eu estou falando toda hora de Jung, por conta da minha formação e do meu alinhamento como terapeuta, mas eu sou bem consciente que antes de terapeuta eu sou um yogi, e eu sou bem consciente de que os místicos já faziam isso muito antes até do que os filósofos. E um tempo atrás, vocês me perguntaram sobre um conto, eu comentei sobre um conto que o Drishá, esse cara aqui, trouxe para nós, nesse livro aqui, como o conhecimento foi obtido, e eu fiquei de contar essa história para falar sobre o processo de ampliação da consciência, sobre o processo do desvendar da sabedoria essencial, e de uma coisa que é muito cara a todas as místicas, mas sobre a qual o budismo fala muito, que é interdependência. Como todas as coisas estão ligadas a todas as coisas, numa grande teia infinita de ajuda, de bem-aventurança, de colaboração, de mútua nutrição, e que na verdade a gente supõe que está fazendo coisas segundo a nossa agência e segundo a nossa lógica, mas sem que a gente perceba, sem que a gente sinta, o verdadeiro processo, a verdadeira transformação está ali rolando entre nós, e quando a gente se dá conta, uma longa história que parece complicada à primeira vista, uma longa jornada que parece sem sentido à primeira vista, se desenrolou sendo ela mesma o ensinamento que a gente estava procurando. Vamos ver sobre isso. Seja bem-vindo, bem-vinda, e antes da gente começar com o conto, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho. Faz isso agora, ó. Juro, não cai seu dedo. Tenta, prometo, ó. Faz aí, ó. Caiu o dedo? Se alguém caiu o dedo, pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo aí, a gente vai ficar preocupado. E deixa seu comentário no comentário aqui embaixo. Inclusive, comenta aí, não caiu meu dedo, dá o joinha, por favor. Deixa eu ver se vocês vão ajudar. E manda esse vídeo pros seus amigos. Vamos fazer essa corrente pirâmide da revolução de si. Cada um de vocês manda para 5 amigos e fala, se você gostar, manda para 5 amigos. Ó, gente, estamos há meses nesses 60 e poucos mil inscritos. Vamos chegar a mais gente. Ah, Guilherme, para quê? Porque eu sinceramente acho que o mundo está sedento desses conteúdos e dessas verdades e dessas respostas. Então, se isso faz sentido para você, manda para mais gente. Como o conhecimento foi obtido? Era uma vez um homem que decidiu que necessitava de conhecimento. Partiu em busca dele, direcionando seus passos à casa de um homem instruído. Quando chegou lá, disse, mestre, o senhor é um sábio. Permita, portanto, que eu tenha uma parte do seu conhecimento para que possa ampliá-lo e tornar-me assim também uma pessoa de valor, pois sinto que não sou nada. O Sufi respondeu, posso lhe dar o conhecimento em troca de algo de que eu mesmo necessito. Vá e me traga um tapete pequeno, pois tenho que dá-lo a alguém que, com ele, será capaz de promover nosso trabalho sagrado e beneficiar incontáveis pessoas. O trabalho de um mestre sempre tem a ver com isso, de fazer coisas que estão beneficiando incontáveis pessoas simultaneamente. E que nos tiram da inércia, e que nos põem em movimento, e isso é revolução de si. Então o homem partiu. Chegou a uma loja de tapetes e pediu ao dono, dê-me um tapete pequeno, pois tenho que dá-lo a um sufi que me dará o conhecimento. Ele precisa do tapete para dá-lo a alguém que será capaz de promover nosso trabalho sagrado. O negociante de tapetes respondeu, essa é uma descrição de sua condição, do trabalho do sufi e das necessidades do homem que utilizará o tapete. Mas, e quanto a mim? Preciso de fios para tecer tapetes. Traga-me fios e eu o ajudarei. E assim, o homem partiu em busca de alguém que lhe concedesse fios. Quando chegou à cabana de uma fiandeira, pediu, fiandeira, dê-me alguns fios. Preciso entregá-los a um comerciante de tapetes que me dará um tapete, que darei a um sufi, que o dará a um homem que tem que executar nosso trabalho sagrado. E em troca, obterei conhecimento, que é o que eu quero. A mulher respondeu imediatamente, você precisa de fios, mas e quanto a mim? Não me venha com essa conversa sobre você, seu sufi, seu negociante de tapetes e o homem que precisa de tal tapete. E quanto a mim? Preciso de pelos de cabra para fazer os fios. Traga-me alguns e terá os seus fios. Então o homem partiu em sua busca, até que encontrou um pastor de cabras. Relatou suas necessidades a ele. O pastor respondeu, mas e quanto a mim? Você necessita de pelos de cabras para adquirir o conhecimento e eu necessito de cabras para fornecer os pelos. Traga-me uma cabra e lhe ajudarei.
Então o homem partiu em busca de alguém que lhe vendesse cabras. Quando encontrou tal homem, contou-lhe suas dificuldades e o homem respondeu: que sei eu sobre seu conhecimento, fios ou tapetes? Tudo o que sei é que todos parecem estar apenas cuidando de seus próprios interesses. Em vez disso, falemos das minhas necessidades e se pode satisfazê-las. Aí então falaremos sobre cabras e você poderá pensar o quanto quiser sobre o seu conhecimento. Quais são suas necessidades? Perguntou então o homem. Preciso de um cercado para abrigar minhas cabras à noite, pois elas estão espalhadas por toda parte. Traga-me um cercado e falaremos sobre você levar 1 ou 2 cabras. Então o homem partiu em busca do cercado. Suas investigações o levaram até um carpinteiro que respondeu: sim, eu posso fazer o cercado para o homem que precisa dele. Quanto ao resto, poderia ter me poupado dos detalhes todos, pois não estou nem um pouco interessado em tapetes, conhecimento, surf e tudo o mais. Mas tenho um desejo, e é do seu interesse me ajudar a realizá-lo. Do contrário, não preciso ajudá-lo com seu cercado. E qual o seu desejo? Perguntou o homem. Eu quero me casar, disse o carpinteiro. E ao que parece, ninguém quer se casar comigo. Veja se consegue me arranjar uma esposa e então conversaremos sobre seus problemas. Então o homem partiu e, depois de procurar exaustivamente, encontrou uma mulher que respondeu: conheço uma jovem cujo único desejo é de se casar com um carpinteiro tal qual como você o descreve. Na verdade, ela esteve pensando nele a vida toda. Deve ser uma espécie de milagre que ele realmente exista e que ela saiba mais dele por meio de nós dois. Mas, e quanto a mim? Todo mundo quer o que quer. E parece que as pessoas precisam de coisas, ou querem coisas, ou imaginam que necessitam de ajuda, ou realmente querem ajuda. Mas ninguém disse nada ainda sobre as minhas necessidades. E quais as suas necessidades? Perguntou o homem. Ele era incansável, inclusive, né? Quero apenas uma coisa, disse a mulher, e a desejei por toda a vida. Ajude-me a obtê-la e você pode ficar com qualquer coisa que tenho. A coisa que quero, já que já experimentei tudo mais, A coisa que eu mais quero é conhecimento. Mas não podemos obter conhecimento sem um tapete, respondeu um homem. Não sei o que é conhecimento, disse a mulher, mas estou certa de que não é um tapete. Não é, replicou o homem, percebendo que precisava ser paciente. Mas conseguindo a moça para o carpinteiro, podemos obter o cercado para cabras. Com o cercado para cabras, podemos obter os fios, os pelos da cabra para a fiandeira. Com os pelos da cabra, podemos obter fios. Com os fios, podemos obter o tapete. Com o tapete, podemos obter conhecimento. Isso parece absurdo, e no que me diz respeito, não irei tão longe assim, respondeu a mulher. E apesar de suas súplicas, a mulher o mandou embora. Essas dificuldades e a confusão que causaram a princípio quase o fizeram perder a esperança na raça humana. Ele se perguntava se conseguiria usar o conhecimento quando o obtivesse e por que aquelas pessoas pensavam somente nos seus próprios interesses. E pouco a pouco ele começou a pensar apenas no tapete. Um dia, esse homem vagava pelas ruas de um grande mercado murmurando consigo mesmo. Um certo mercador o ouviu e se aproximou para captar suas palavras. O homem dizia: precisa-se de um tapete para dá-lo a um homem, para que assim ele possa ser capaz de executar o nosso sagrado trabalho. O mercador percebeu que havia algo de excepcional naquele andarilho errante e se dirigiu a ele. Ó, derviche errante, não entendo o que está recitando, mas tenho profundo respeito por alguém como você, que abraçou o caminho da verdade. Por favor, me ajude, se assim o quiser, pois sei que as pessoas que seguem o caminho Sufi têm uma função especial na sociedade, de beneficiar a todos os seres. O andarilho ergueu os olhos, viu a aflição no rosto do mercador e respondeu: sofri e estou sofrendo. Sem dúvida você está em apuros, mas não tenho nada. Não consigo nem mesmo obter um pouco de fio quando quero. Mas peça e farei tudo o que puder, de coração, para poder te ajudar. Saiba, homem afortunado, disse o mercador, que tem uma única filha e que ela é muito bela. Ela está sofrendo de uma enfermidade que a faz definhar. Venha visitá-la e talvez você seja capaz de efetuar uma cura. A aflição daquele homem era tanta e tão grande eram suas esperanças que o andarilho, mesmo sabendo que não obtinha ainda o conhecimento que desejava, seguiu até o leito da jovem. Assim que ela o viu, disse: não sei quem é você, mas sinto que pode ser capaz de me ajudar. De qualquer forma, não há mais ninguém. Estou apaixonada por um carpinteiro.
assim, que vive em tal e tal lugar. E descreveu o homem a quem o viajante havia pedido para fazer o cercado para as cabras. Sua filha quer se casar com um certo carpinteiro respeitável que conheço, informou ao mercador. Ele ficou muito animado, pois pensava que a conversa da jovem sobre o carpinteiro fosse o sintoma de uma doença mental e não a causa em si de sua doença. Na verdade, ele achava que ela estava completamente louca. O viajante foi até o carpinteiro, que construiu o cercado para as cabras. O vendedor de cabras o presenteou com alguns animais excelentes. Ele os levou ao pastor, que lhes deu os pelos da cabra, que ele levou para a fiandeira, que lhe deu os fios. Então ele levou os fios ao comerciante de tapetes, que lhe deu o pequeno tapete. O homem carregou o tapete até o sulfe. Quando chegou na casa do velho sábio, o mestre lhe disse: agora posso lhe dar o conhecimento, pois você não teria conseguido trazer este tapete a menos que tivesse trabalhado para ele, e não para você mesmo. A dimensão oculta na vida está bem retratada nessa história, pois por conhecer essa dimensão, o Sufi induz seu discípulo a se desenvolver apesar dos seus desejos, às vezes controlando-os, às vezes sufocando-os, às vezes dando voz ao desejo de outras pessoas. Essa história foi selecionada das tradições orais dos derviches de Badakhshan e nessa forma de conto de fadas carrega a autoridade do Khawaja Muhammad Baba Samasi. Ele foi o grande mestre da Ordem dos Mestres, terceiro na sequência antes de Bahauddin Naqshband, e morreu em 1354. Bismillah. Daria pra gente ficar horas destrinchando as camadas desse conto. Daria pra gente pegar cada elemento deles. Daria pra gente pegar, por exemplo, a velha que tinha todas as chaves para ajudar esse homem a obter o conhecimento que ambos queriam, mas ela não teve a coragem, a avidez, o desprendimento e a paciência de ir fundo bastante. Ela não teve também a displicente e inocente capacidade de seguir uma prescrição simples no caminho para desenvolver outros órgãos de percepção, para perceber essa dimensão oculta, para quebrar com os enlaces do ego e da mente discursiva. Um mestre de verdade ou a sua própria inteligência interna vão te colocar em caminhos aparentemente aleatórios, mas que tem como lugar comum o beneficiar o maior número de seres. Tem como lugar comum a compaixão e a bondade amorosa. Tem como lugar comum abhyasa e vairagya, disciplina, aquilo que você faz sem interrupções, por longo tempo e com grande devoção, e vairagya, desapego. Eu rendo os frutos de minhas práticas aos pés de algo maior que eu e sigo em frente. Continuo testando e tentando até que eu chegue lá. Ou, como meu Gurudeva diz, se eu te mandar atravessar essa rua, faça isso com suas pernas, faça isso com seus braços, rolando ou com seus dentes ainda, mas atravesse. E quando chegar lá, entenderá o motivo de eu ter pedido que atravessasse. Um mestre de verdade não quer escravos à sua vontade, ele nem tem mais vontade. Um mestre de verdade quer beneficiar de uma forma inimaginavelmente inteligente o maior número de seres e fazer com que você se desenlace de seus condicionamentos, da sua mente pré-programada. Todo conto sufi tem, dirão os mestres, pelo menos 7 camadas de significação. Todas as dimensões podem ser dimensões psicológicas, analisadas sob o ponto de vista do ego e do self, a moda junguiana. O conto pode ser uma forma literalizada de imaginar como os mestres vão fazendo você treinar sua paciência, como na história do Milarepa e do Marpa. O conto pode falar sobre mistérios que a gente ainda não consegue captar acerca do funcionamento desse grande caminho que quer descondicionar e descongestionar essa nossa mente, que tal qual meu nariz não permite a gente respirar direito. Inclusive é por isso que tá essa fumacinha, tá? Já falei no outro vídeo, eu não virei gratiloser, não. Isso aqui é só óleo de melaleuca para poder respirar melhor e no meio do ar-condicionado do estúdio não sufocar. Dá para ver pela minha voz, né? Esse conto fala para nós sobre esse fluxo da existência, sobre esse Rinunu Bandhana, essa teia do karma, onde cada ação repercute na ação de incontáveis seres. Mas também, lá no final, quando o derviche focado em seu caminho, ainda sem que entendesse esse caminho, se disponibiliza a servir, ele encontra o caminho e a solução para o que ele queria. E aí o mestre diz para ele, agora eu posso te ensinar, né? Olha só que bonito.
O Sufi diz: agora posso lhe dar conhecimento, pois você não teria conseguido trazer esse tapete a menos que tivesse trabalhado para ele e não para si mesmo. Eu não tinha como te dar o conhecimento porque você não ia captá-lo. Você ia obter o conhecimento espiritual como uma narrativa, como um conteúdo, como mais uma coisa para você colocar nessa prateleira dourada e por vezes empoeirada dos conhecimentos que você usa para se distinguir, para se sentir especial, para se projetar em relação aos outros. E não é isso que é o conhecimento de si. Autoconhecimento não tem nada a ver com acúmulo de informações. Tem a ver com uma disponibilidade, uma rendição sem reservas ao mundo, à vida, ao outro e ao silêncio. Se você não faz esse trabalho exaustivo de partir o coração para olhar para o outro, para ver as confusões da mente do outro, para olhar para o desejo do coração de cada pessoa e ver que em suas multivariadas formas esses desejos apontam sempre para essa falta que é tão comum a todos nós. Se você não for capaz de se abrir para a ideia de que estando disponível para o outro, curando o outro, você se disponibiliza para a vida e cura também a si mesmo, se você não é capaz disso, então o caminho não é para você. Mas se você com paciência, resiliência, titiksha, com serenidade e com sincero desejo de beneficiar aos seres, continua caminhando, o caminho se mostra claro para você. Ou, como diz o Rumi, é sem sentido perguntar para onde esse caminho leva. Isso não é para seres humanos. Segue caminhando e você chega lá.